Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos novamente compartilhando o Evangelho. Que os benfeitores nos auxiliem a transpor a barreira da teoria para a prática. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos continuar no assunto da reencarnação. Vou ler os tópicos. Ressurreição e reencarnação. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. A instrução dos espíritos. Limites da encarnação, necessidades da encarnação. E a encarnação é um castigo? Vamos começar. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Essa é uma passagem de Mateus e tem também em Marcos. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia, e ficou inquieto, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este, de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Passagem em Marcos e em Lucas. Após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus, respondendo, disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falava. Passagens em Mateus e Marcos. Aqui tem uma nota do editor, que quando fala Filho do Homem, Jesus, Filho de Deus, se identificava assim, igualando-se aos que o ouviam. Então vamos, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto,
o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos deste corpo estão desde há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. E aqui, com relação a Lázaro, cabe uma orientação no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 14, sobre os fluidos, onde trata de ressurreições. Ele fala no item 30, em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo e o perispírito não adere a ele, senão por alguns pontos, o corpo tem todas as aparências de morto. Situação esta verdadeiramente bem descrita quando se diz que a vida está por um fio. Tal estado pode durar por mais ou menos tempo. Certas partes do corpo podem mesmo entrar em decomposição, sem que a vida seja definitivamente extinta. Enquanto o derradeiro fio não for rompido, o espírito pode ser trazido de volta ao corpo, seja por uma ação enérgica da sua própria vontade, seja pelo influxo fluídico estranho igualmente poderoso. Assim se explicam certas prolongações da vida contra toda probabilidade, certas pretensas ressurreições. É a planta que volta a viver, por vezes, com uma só fibrila de raiz, mas quando as últimas moléculas do corpo fluídico são destacadas do corpo carnal, ou quando este último está num grau de degradação irreparável, todo retorno à vida torna-se impossível. Então, continuando, Jesus fala: ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade, vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: sois mestre em Israel, e ignorais essas coisas. Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas, se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Essa passagem de João 3. O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade e colocou-a como ensinamento e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo.
Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre os evangelhos, assim como isso será um dia constatado sem equívoco possível. A respeito disso, tem uma nota de Allan Kardec. Dentre as traduções dos evangelhos para o francês, a de Osterwald está conforme o texto primitivo. Ela traz, se não renascer da água e do Espírito. Na de Sacy, diz, do Espírito Santo. A de Lamennais, do Espírito Santo. Aí temos duas notas dos editores. As modernas traduções no Brasil, de João Ferreira de Almeida, trazem quem não nascer da água e do Espírito. E na de Huberto Roden, temos quem não nascer de novo pela água e pelo Espírito. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso igualmente entender o significado da palavra água, que foi empregado ali com um sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso julgavam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar, e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Não, isso é uma citação da Gênese, primeiro livro do Velho Testamento, escrito por Moisés. Conforme essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam então, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. É neste sentido que foram entendidas naqueles tempos. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por estas outras palavras de Jesus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito, as quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer. Escutais sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem, ou o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai, significa que não se conhece o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria o seu começo. De todos os modos, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Acontece que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam, pois todos os profetas e também a lei assim profetizaram. E se quereis entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa passagem de Mateus. Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho do apóstolo João podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não acontece o mesmo nessa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nem sentido figurado nem símbolos. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é
o Elias que há de vir. Portanto, João não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, é outra referência à violência da lei mosaica, que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus, enquanto, pelo ensinamento da lei de Jesus, ganha-se o céu pela caridade e doçura. Depois acrescenta: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, muitas vezes repetidas por Jesus, confirmaram claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles que do vosso povo morreram, viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai os louvores a Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso é de Isaías. Essa passagem de Isaías é também muito clara sobre a sobrevivência da alma após a morte. Se após a morte os espíritos ficassem em algum lugar e lá permanecessem para sempre, teria dito, ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão novamente, entende-se que devem voltar a viver. E isso só pode ser numa nova reencarnação. Entendida de outra maneira, no sentido da vida do espírito, o ensinamento dessa passagem do profeta Isaías seria um contrassenso, uma vez que implicaria interrupção da vida da alma. Analisada pelo lado da vida moral, seria a negação das penalidades dos castigos eternos, visto que estabeleceria o princípio de que todos os que estão mortos reviverão. Aqui eu vou ler a passagem de Jó com o detalhe de 3 traduções. Mas quando o homem morre uma vez e o seu corpo, separado de seu espírito, está consumido, em que é que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó 14, tradução de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue aquele que traga alguma transformação? Mesma passagem, mas uma tradução protestante de Osterwald. Quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Mesma passagem, versão da Igreja Grega. Agora a explicação. O princípio da pluralidade das existências está demonstrado claramente nestas 3 versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, pois ainda não o conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? A ideia de morrer uma vez e de reviver faz entender que se pode morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais clara. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Ou seja, voltarei à existência terrena. É tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, ou seja, resigna-se. Esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se ao pós-morte e diz que nesse lugar esperará o retorno à vida corpórea. Não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus,
e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras serão aceitas e respeitadas sobre esse ponto e sobre muitos outros, quando forem analisadas sem preconceitos. Então, eu finalizei o item 16 do capítulo 4 e vamos dar continuidade na próxima terça-feira. Boa noite a todos. Vamos mais uma vez juntos, sempre com o propósito de ampliarmos nossos conhecimentos, porque entendemos que o conhecimento nos ajuda a desenvolver a moralidade, o entendimento da vida, nos ajuda a nos conhecermos melhor, compreendermos que somos regidos por leis divinas em que é determinado a cada um segundo as suas obras. Então, começando as nossas reflexões, análises desta noite, vamos pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Então, vamos lá. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pôde evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las, e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Muito interessante todas essas colocações. Então nós vemos que há situações na vida que nos alcançam e que por mais cuidado que tomemos, por mais zelosos que sejamos, independem dos nossos cuidados. São provas, muitas vezes dolorosas, que nos alcançam. Como resultante, como estamos vendo, de situações criadas anteriormente, diferentemente daquelas tantas outras situações que nós criamos hoje. No nosso dia a dia, por nossa imprevidência, pelo nosso egoísmo, pela nossa indiferença, nós vamos criando tantas situações que nos alcançam, e muitas vezes situações dolorosas, que desencadeiam uma série de circunstâncias de difícil modificação, mas por erros cometidos hoje. E, no entanto, sabemos que há aqueles que, mesmo com todos os cuidados, sem nada que justifique determinados acontecimentos, eles nos alcançam, né? Então, Kardec continua. Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e conheceram da vida apenas o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na Terra. Então, o que Kardec está colocando é que como ficariam essas situações de crianças que mal têm o tempo ali de viver, muito menos de errar, e no entanto
passam por situações tão dolorosas, dentro de sofrimentos atrozes. O que fizeram elas? Então, como que fica essa crença na criação da alma no momento do nascimento, no momento da concepção que seja? Como que fica essa crença? Como ele fala aqui, a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo. Então, seria no momento da concepção. Mas como que fica? Que explicação teríamos para isso? Né? E ainda mais, a fixação irrevogável da sua sorte, dentro ali das penas eternas. Como que fica uma criança que não teve tempo nem para desenvolver ali o seu raciocínio para poder ter usado mal a sua inteligência? Então, continuando, ele diz: que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, esta causa deve ser justa. Ora, a causa sendo justa, sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece merecida tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Mais adiante, ele vai nos dizer, e é muito importante também que fique claro para todos nós, que a grande maioria desses sofrimentos que nos alcançam e que nós não encontramos a resposta, são realmente consequências, efeito de causas anteriores. Mas nós não podemos nos esquecer que existem sofrimentos, em nem todo sofrimento que nós passamos nesse mundo, nem todos são indício de determinada falta, porque muitas vezes trata-se de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então há espíritos que já se encontram numa condição tal que eles podem pedir determinados, e é comum, determinados desafios para acelerar a sua purificação, acelerar o seu adiantamento. Então seriam sofrimentos, mas que não resultariam como uma consequência de erros passados. Então é importante que entendamos isso. E para que essa temática fique muito clara, essa lei de causa e efeito, suas consequências, sofrimentos aflições que nos chegam como resultantes de situações anteriores, nós vamos ver no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, em que Kardec coloca como expiações terrestres, um caso que ele traz do senhor Letil. Então vamos lá. O senhor Letil, fabricante de perto de Paris, morreu em abril de 1864, de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo e tendo se derramado sobre ele, foi numa piscadela de óleos coberto por uma matéria incendiada e compreendeu em seguida que estava perdido. Sozinho neste momento, na oficina, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir para o seu domicílio distante mais de 200 metros. Então ele foi caminhando até a sua casa, que ficava a um pouco mais de 200 metros.
Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e caíam aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam à vista. Ele viveu 12 horas, nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar de tudo, toda a sua presença de espírito, até o último momento, e pondo ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, não fez ouvir nenhum pranto, nenhum murmúrio, e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão, e foi por esta razão, sendo um pouco médium, ele mesmo um joguete de numerosas mistificações, que entretanto não abalaram a sua fé. Sua confiança naquilo que lhe diziam os espíritos eram levadas em certa circunstância até a ingenuidade. Então, é relatado aqui as experiências dele, né, como espírita, muito entusiasmado ali, mas que não chegou a refletir o suficiente para perceber o jogo, né, de muitos espíritos. Tal era a sua ingenuidade. Então, continuando. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, portanto, no mesmo mês em que houve o acidente e o seu desencarne, que foi 12 horas após, porque é relatado logo no início que ele morreu em abril. Então, no final do mês, 29 de abril, poucos dias depois, aqui está sendo dito, poucos dias depois de sua morte, e sob o império da terrível cena da qual fora vítima, deu a comunicação seguinte: uma tristeza profunda me oprime, horrorizado ainda de minha morte trágica, creio-me sob o ferro de um carrasco. Quanto, pois, sofri? Oh, quanto sofri! Estou todo tremente. Parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Agonia de 12 horas. Quanto provastes, ó espírito culpado! Sofreu sem murmurar. Também Deus vai dar-lhe o seu perdão. É interessante e muito comum o espírito desencarnado falar dele mesmo enquanto encarnado, como se fosse uma terceira pessoa. Muito interessante. Olhar depois de fora, não é? Ó minha bem-amada, não chore mais sobre mim, minhas dores vão se acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento do Espiritismo ajuda-me muito. Sei agora que sem essa doce crença, teria permanecido no delírio onde fui jogado pela minha morte horrível. Mas tinha um consolador, que não me deixou desde o meu último suspiro. Falava ainda que o via já perto de mim. Parecia que era um reflexo de minhas dores, que me dava vertigem e mostrava-me fantasmas. Não, era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Desde que disse adeus à terra, ele me disse: vem, meu filho, e revê o dia. Respirei mais livremente, crendo sair de um sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa, da corajosa criança que a mim se devotou. Todos estão sobre a terra. Tu, ó meu filho, estás entre nós. Procurei a minha casa. O anjo nela me deixou entrar, acompanhando-me. Vi todo mundo em lágrimas. Tudo estava triste e em luto nessa pacífica paisagem de outrora. Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, disse o anjo, e procuremos o repouso. Depois,
sofri menos. Se não visse a minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, seria quase feliz. Meu bom guia, meu querido anjo, consentiu dizer-me por que tive uma morte tão dolorosa, e para o vosso ensinamento, meus filhos, vou fazer-vos uma confissão. Há 2 séculos, fiz estender sobre uma fogueira uma jovem, inocente como se o é na sua idade, pois tinha de 12 a 14 anos mais ou menos. Do que se a acusava? Ai de mim! De ser a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, tu és grande. A ela me submeti. Tanto prometera de não vacilar no dia do combate, que tive a força para manter a palavra. Eu não murmurei, e me perdoaste, ó meu Deus. Quando, pois, a lembrança de minha pobre inocente vítima se apagará de minha memória? Aí está o que me faz sofrer. É necessário também que ela me perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, dizeis por vezes, não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Porque muitos se queixam de não se recordar. Ó meus irmãos, bendizei a Deus, se vos deixasse a lembrança, não haveria para vós nenhum momento de repouso sobre a terra. Sem cessar, perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderíeis ter um único instante de paz? Ele pergunta, será que teríamos um único instante de paz nos recordando do passado? O esquecimento é um benefício, a lembrança aqui é uma tortura. Ainda alguns dias, e por recompensa da paciência com a qual suportei as minhas dores, Deus vai me dar o esquecimento de minha falta. Eis a promessa que vem de ser feita pelo meu bom anjo. Então ele recebe ali uma promessa, e vamos ver então. O caráter do Senhor letiu, e a promessa seria justamente que acalmaria essa lembrança, porque ele era merecedor de não precisar lembrar-se, mesmo no plano espiritual, ficar lembrando dessa situação tão dolorosa. O caráter do Senhor letiu, na sua última existência, prova quanto seu espírito melhorou. A sua conduta foi o resultado de seu arrependimento e das resoluções que tomou. Mas isso não bastava, era-lhe necessário selar as suas resoluções por uma grande expiação. Era-lhe necessário suportar como homem o que fizeram os outros suportarem. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova, e felizmente para ele não faliu. O conhecimento do Espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem, pela fé sincera que lhe dera no futuro. Sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a elas se submeteu sem murmurar, dizendo, Deus é justo, sem dúvida eu o mereci. Então, que esses bons exemplos, essa conscientização que alguns chegam a pedir a Deus determinadas provas dolorosas para sentirem na carne aquilo que fizeram outros sentir e conscientemente, pacientemente, resignadamente enfrentam essas situações porque para isso se prepararam. Vejam, de um inquisidor tão cruel, de 2 séculos atrás, ele teve nesses 200 anos a oportunidade dessa conquista de uma condição melhor. Então que esses bons exemplos
falem alto em nosso coração. É para isso que buscamos os estudos, é para isso que buscamos essas reflexões. Roguemos muito a Deus que nos auxilie, que nos ajude nesse processo íntimo que com certeza todos desejamos e que não nos falte a boa vontade, nos inspirando nesses bons exemplos que nos chegam, porque aprendemos muito com o exemplo. Ninguém precisa passar por uma determinada situação. Podemos aprender observando, interiorizando e nos propondo a termos dias melhores junto de todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho, junto de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça nesses bons propósitos. Tenhamos uma